Meus irmãos, vamos à carta de Judas, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia. E eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. Eu vou fazer a leitura da carta toda. E aí, em seguida, na primeira vez eu li, agora eu vou ler novamente. E aí a gente consegue, vamos meditar e vamos dar foco especificamente a partir do verso 11 até o verso 19. Mas eu vou fazer a leitura da carta toda, uma carta curta, e a gente pode acompanhar e aprender um pouco mais com Judas aqui, tá? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo no Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra, e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Identifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus,
nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Livro de Judas, uma carta curtinha, segunda vez que nós temos o privilégio de lê-la aqui com os irmãos. E na última lição, nós conversamos um pouco aqui sobre como era tratado, qual era a estrutura, ou o que estava acontecendo ali dentro daquela igreja. Nós conversamos um pouco, trouxemos aqui a ideia de que haviam heresias que estavam sendo pregadas ali, que estavam se infiltrando, como é a primeira parte aqui da leitura que nós acabamos de fazer. E essas heresias, elas tinham um ponto, ou um foco central. Elas iam de encontro ao que os apóstolos já tinham ensinado à igreja naquele tempo. E aí ele disse, olha, eu gostaria muito de escrever para vocês sobre outros assuntos, mas eu preciso trazer vocês para essa realidade que está implantada aí dentro dessa igreja. E aí ele começa a tratar o assunto dos falsos profetas, dos falsos mestres aqui. E aí ele vai e diz assim, tem uma heresia aí no meio de vocês, porque eles estão trocando a graça por libertinagem, então era uma heresia bem sinalizada lá dentro. E ele vai dizer por que essas pessoas faziam isso. Ou porque essas pessoas que estavam convivendo ali no meio do povo de Deus, por que eles estavam tendo essas iniciativas, e essas iniciativas precisavam ser identificadas e combatidas. Então, havia a necessidade de um combate, havia a necessidade de uma oposição a essas ideias que eram ideias que não vinham, não eram o ensino que eles tinham aprendido dos apóstolos. E aí Judas vai e começa a fazer essa defesa da fé ali, né? E ele se apresenta aos crentes dizendo para eles, olha, isso que está acontecendo aí não pode continuar. E vocês precisam observar isso, perceber e combater. E aí ele começa com algumas... os estudos do livro de Judas vão falar muito sobre as tríades de Judas, né? Então, se você vê na saudação, ele dá lá 3 tríades. Ele diz, amados, chamados. Amados, chamados. Quem está com a Bíblia aí, me ajuda. Deixa eu só abrir a minha aqui. Chamados, amados e guardados. Tá certo? Então, ele começa assim com uma linguagem bem pastoral. Aí ele traz uma outra, ele diz misericórdia, paz e amor, é uma outra tríade. E hoje nós vamos ver que ele vai tratar de 3 assuntos iniciais ali, ou 3 acontecimentos do passado, para trazer à mente daqueles irmãos naquele momento e a nossa agora, nesse tempo aqui, sobre falsos mestres. Então ele vai justamente usar novamente 3, ou uma tríade, ou 3 acontecimentos. Ali uma mensagem específica que é o que o livro de Judas, ou qual é o tema ou a mensagem que esse livro marca para a gente. Está bem descrito lá, é defender a fé do erro, exige consciência dos desígnios de Deus para com hereges e dos deveres do crente em tempos de heresia. Então, o pastor Carlos Oswaldo ali, ele vai dizer para a gente, vocês precisam estar conscientes que existem hereges no meio de vocês, e esses hereges precisam ser combatidos. E isso é uma consciência que tem que ter na mente de todo cristão. Então, não tem como, não há possibilidade de nós vivermos nesse tempo sem essa consciência de que há hereges. Há pessoas que trazem ensinamentos que são perniciosos à vida cristã, à vida da igreja, e nós precisamos identificar e, quando necessário, combatê-los. Porque alguns são expurgados sem o combate, né? Deus vai lá e já resolve, porque ele diz, olha, isso aqui não tem como continuar. Mas há alguns que precisam ser combatidos. Por quê? Porque senão, muitos ou alguns podem cair, né? Ele vai falar isso na segunda parte, que vai ser tratada na próxima lição, mas ele vai trazer isso lá, dizendo, olha, vocês vão ter que ir atrás de alguns, para tentar, não é isso que ele diz? Ele vai dizer bem no final, né? No verso 22. Vai dizer, olha, tenham compaixão daqueles que duvidam. Então, essas heresias vão entrando, e elas vão trazendo dúvidas, e essas dúvidas vão talvez cooptando alguns,
E esses alguns que tenham essas dúvidas, eles precisam muitas vezes ser puxados de volta. Ele vai trazer isso aqui, não é o foco da lição de hoje, porque a gente vai até o 19, mas essa é uma realidade muitas vezes dentro da igreja. Então a gente tem que ter, por isso é que tem que ter essa consciência que ele traz ali. Essa consciência de que heresias existem, elas muitas vezes se infiltram, e na infiltração muitos são achando que alguém descobriu a roda, e aí eles começam a duvidar do que Judas vai dizer aqui, que é do que já era firme, porque se você for olhar, ele diz que eles já tinham essa firmeza. Né? Eles já tinham essa certeza, mas começou a chegar algumas coisas ali no meio deles que começou a trazer dúvida. E aí, quando ele vai aqui para o verso 22, ele diz, olha, tem alguns que já estão até perdidos lá e a gente tem que ir lá buscar essa turma. E eles vão lá com temor, porque a gente destaca, tem que ser com temor. Né? Não pode ser assim, na força, a gente vai na força do eu acho, do eu posso, mas tem que ser com temor. Mas ele disse, vai ter alguns que precisam ser tratados dessa forma. Ou buscados dessa forma. Né? Mas com misericórdia. E também é um aprendizado para a gente. Que em muitas situações nós precisamos ir defender a nossa fé, nos posicionar como cristãos, principalmente quando nós temos heresias sendo disseminadas, mas ainda assim com um olhar de misericórdia. Por quê? Porque não está em nós o poder para você ir buscar talvez essa pessoa que esteja em dúvida. E aí nós vamos caminhar um pouco essa manhã e entender quais são, quem são esses falsos mestres que vão se enfiando ou vão se miscuindo no meio da igreja. E se os irmãos, a gente sempre destaca no início, nós temos objetivos para a nossa lição, senão a gente se perderia aqui. E nós temos sempre 3 objetivos, ou um tripé que a gente usa, que é saber, sentir e agir. Então eu sei, eu sou iluminado pelo que eu sei, e a partir daí eu tenho que agir. Né? Então ele sempre vai chamar a gente a isso. E o primeiro dos tripés, o saber, é o quê? O que a gente precisa saber hoje? Que a verdade nos relacionamentos é parte central do testemunho cristão. Deve começar pela liderança e só é construída com base em um entendimento correto do evangelho e unidade na doutrina. Então, para você precisa saber disso. Que isso vem da liderança para a igreja, e a partir da liderança ela mostra para a igreja o que é o direcionamento correto segundo que a palavra, a verdade, e a partir daí isso traz unidade. Para que todos não é que nós tenhamos o mesmo pensamento, mas que nós tenhamos unidade nesse pensamento. Porque não é uniformidade. Né? A gente sempre tem a gente tem que sempre trazer essa diferença, mas aqui é a unidade do nosso pensamento doutrinário, o que é base para a gente. E a partir daí, quando surgem as heresias que a gente vai conversar um pouco aqui, toda a igreja, todo o corpo estejam unidos, identificando, não, isso aí tem problema. Então ele traz essa primeira coisa que a gente precisa saber. A segunda coisa que a gente precisa saber é a estreita e franca relação entre cristãos verdadeiros. Então a relação entre nós deve o quê? Deve unir e encorajar a igreja, pois foi conquistada por alto preço e deve ser alimentada entre os membros do corpo de Cristo em submissão e amor. Então, nos nossos relacionamentos, a gente precisa sentir que a gente olha para o irmão do lado, olha para a igreja como um todo e entende que a gente tem uma unidade, mas que essa unidade está alicerçada em quê? Está alicerçada em Cristo, no corpo de Cristo que é a igreja. Então, todos juntos, estudando juntos, percebendo juntos, aprendendo juntos, crescendo juntos, nos apoiando, nós temos o quê? A unidade para saber que quando talvez um ensino que seja um ensino pernicioso chegue, todo mundo já identifique. Opa, isso aqui não tem a ver com a unidade que a gente tem tanto conversado, tanto tratado, e que é muito importante. E o terceiro, a terceira ponta desse tripé aí, ou terceira perna, né, desse tripé seria comprometidos em apego à verdade nos relacionamentos, amando e abençoando os que andam na verdade, em obediência, com alegria expressa e bom testemunho. Então, meus irmãos, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente vai fazer depois de que a gente tem essa unidade. A gente sabe o que é a verdade, a gente está com a base na verdade, e a partir de agora nós vamos fazer o quê? Nos nossos relacionamentos nós vamos aumentar isso.
Nós vamos desenvolver isso, é isso que a gente vai ver quando a gente identifica quem são os falsos mestres aqui de Judas, do verso 11 ao verso 19. A introdução é bem interessante, vou começar a leitura, os irmãos acompanhem comigo aí no seu material, vai estar projetado também, então fica fácil. Tá? Colin Smith diz, não há espaço para dúvidas. A confirmação bíblica é clara e definitiva. Os falsos profetas estão no meio do povo de Deus. Eles são um problema constante, mas existe punição severa aguardando cada um deles. E quando a Bíblia diz haver falsos mestres entre vós, não está se referindo a pessoas da nova era na televisão. Ele está falando de pessoas na igreja local, membros de uma congregação local. Não existe tal coisa como uma igreja pura deste lado do céu. Você nunca vai encontrar uma. E aí eu achei interessante porque ele destaca, o trigo e o joio crescem juntos. Então, essa palavra ou essa carta aqui não é para combater alguém que está vindo de fora. Ele está dizendo, esse ensinamento incorreto está no seio da igreja. É isso que ele está dizendo aqui. Quando Judas escreve, ele vai dizer, olha, eu queria escrever sobre outras coisas, mas eu vou escrever para vocês sobre o que está sendo disseminado aí no meio de vocês. Não é para a gente de fora da igreja. Por isso que o destaque no início é essa unidade. Nós vamos tentar buscar como igreja observar o que é a verdade e quem é a verdade, e a partir daí firmar a nossa doutrina ou as nossas certezas na verdade. Para que quando o joio tente crescer, e ele é bem identificado, né, lá no meio do povo de Deus, ou da igreja de Cristo, a gente possa identificar. Então ele está dizendo para ele, cuidado, eu não estou combatendo uma heresia que está vindo de fora, que é o que a gente normalmente tende, né? A gente quer combater quem vem de fora, mas e precisa cuidado também com o que está sendo tratado dentro. E é isso que ele vai destacar aqui para a gente. Então lembre sempre disso, era uma igreja. Era uma igreja. E dentro dessa igreja tinha esses problemas que nós vamos observando aí. Então, como não ser enganado é a pergunta. Especialistas do mercado dão algumas dicas sobre falsificações. Para não adquirir um produto falso na hora da compra, alguns detalhes devem ser observados pelo comprador. Por exemplo, artigos de luxo originais apresentam alta durabilidade, constituindo um investimento em longo prazo. Os materiais utilizados na confecção de um produto de luxo são de qualidade superior, com acabamentos impecáveis, passando por uma criteriosa avaliação de qualidade e inspeção individual de cada detalhe. Então, a gente sabe como identificar quando alguma coisa é falsificada, mas há situações em que a gente precisa de prática para isso. E aí todo mundo sabe do exemplo do dinheiro, né? A galera que identifica dinheiro, eles têm tanto contato com dinheiro falso, que aí o que eles acontece? Quando eles pegam, eles sabem o que é o verdadeiro, porque eles sabem muito bem o que é o falso. Então, ele está dizendo aqui para a gente, você precisa colocar diante de você, identificar, você precisa ter contato com, ou saber o que é falso, para que quando o falso chegar até você, você já identifique. É o que acontece com a turma que faz o teste para... isso é um treinamento, não sei se ainda tem, mas a gente sabe que tinha, com o pessoal que entrava em banco, né? Eles botavam cédulas assim, trabalhavam para que você tenha você saiba o que é verdadeiro e você saiba o que é falso. Porque senão, você acaba caindo no final aqui, que é a dúvida. Cara, será que isso não é verdade? Será que realmente não vai ter que aparecer dente de ouro na boca de todo mundo? Não sei se alguém lembra dessa. Né? Então, assim, será que todo mundo mesmo vai ter que ter uma mansão? Né? Será que onde você botar a planta do seu pé, terra prometida, aquilo ali vai ser seu? São essas nuances que tem que ficar muito claras. E é isso que ele está dizendo aqui. Tem gente no meio de vocês dizendo o seguinte, a graça basta. Você não precisa se preocupar com o que você faz com o seu corpo, porque você já é salvo pela graça. Era isso que estava se miscuindo ali. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você é salvo pela graça, mas você precisa ter cuidado também com o que você faz, quais são as suas atitudes. E aí, irmãos lá dentro estavam trazendo esse tipo de ensinamento. Eles estavam dizendo que não bastava somente Jesus Cristo.
E a gente percebe isso acontecendo nos nossos dias e a gente vai ver um pouco mais daqui. Então, percebem como precisa ter contato com a verdade? E é isso que ele está dizendo, porque muitas vezes no meio da própria igreja se traz muitos ensinamentos que não são verdadeiros. E a gente precisa identificar esses falsos mestres. Assim também é com os falsos mestres e suas posturas ímpias. Veremos que tais homens são improdutivos, verso 16. Então, o verso 16 de Judas vai dizer para a gente o quê? Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Então, eles são improdutivos. E apenas se aproximam da verdade, mas podem ser reconhecidos e vencidos. Então, ele está introduzindo aqui, dizendo para a gente, há pessoas no meio de vocês que eles só se aproximam da verdade. Mas eles se aproximam da verdade com outro intuito. Não que a verdade faça diferença na vida deles, não para lutar pela verdade, mas o interesse deles ali é outro interesse. Então, identificar isso no meio da igreja é necessário, quando acontece. E é esse destaque que ele está trazendo para nós aqui. Ele está dizendo, hereges, falsos mestres vão estar no meio de vocês. E eles já estão. Cuidado. Cuidado com essas pessoas. E aí ele vai nos ajudando a identificar esse tipo de pessoa quando ela surge no seio da igreja. E esse chamado aqui foi para aqueles irmãos daquela época e é um chamado para o nosso tempo também. Tá bom? Então, como é que a gente consegue identificar quem são esses falsos mestres, né? E a gente vai para a tríade de agora, que são três acontecimentos do Antigo Testamento, mas que Judas traz para esse momento aqui, e que são muito importantes para a gente entender o porquê que a carta também está sendo escrita. O versículo 11 apresenta 3 personagens do Antigo Testamento, para descrever os erros cometidos pelos falsos mestres. Na narrativa sobre o povo de Israel, Caim, Balaão e Corá. Então, na narrativa do povo de Israel, eles trazem esses 3 personagens, Caim, Balaão e Corá. E são personagens conhecidos, né? Mas eles são conhecidos pelos erros deles. Então, ele traz aqui para aqueles irmãos, para eles olharem, viu o que Caim fez? Viu o que Balaão fez? Viu o que aconteceu com Corá? É bem parecido com o que talvez esteja acontecendo aí no meio de vocês. Ele traz isso para a mente das pessoas daquele tempo, para eles entenderem, no meio de vocês tem gente como esses 3 aí. Estejam atentos. E aí a gente vai ver aí no verso 11. O verso 11 diz o que para a gente? Ai deles. Eu gosto do ai aí, a gente vai já falar um pouquinho do ai aí, né? Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então, o primeiro é o que são os falsos mestres e quais são esses erros? Então, ele coloca aqui, antes de apresentar os erros, é importante destacar as palavras de início. Ai deles. Essa é a expressão usada no Antigo Testamento para anunciar destruição, juízo ou calamidade. Então, a gente vê em várias passagens do Antigo Testamento que quando tem um ai, né, lá, ai de vocês, então assim, está trazendo juízo. Então, quando ele traz aqui o ai, ele está dizendo, olha, o que essas pessoas fizeram foi e é digno de juízo de Deus. Juízo de Deus. Então, para aqueles falsos mestres, e talvez não, com certeza para os falsos mestres também de hoje. Então, se nós identificamos, e é isso que ele nos chama aqui, dentro do corpo da igreja, alguma dessas situações que nós vamos ver, ou alguns desses falsos mestres, saibamos que eles vão ter o devido juízo de Deus. Então, é digno de juízo de Deus. Então, a gente também tem que olhar para a nossa vida e perceber, talvez, o que nós não tenhamos observado essas coisas. Né? Então, o primeiro é a rebelião contra Deus de Caim. Todo mundo conhece, está lá em Gênesis 4, de 1 a 16, o que aconteceu como Caim se rebela contra Deus. Deus pede que ele faça uma coisa de uma forma e ele vai com o coração completamente rebelde. E é isso que ele vai destacar aqui. Então, a primeira tríade, como é que ele identifica o primeiro erro? Ele traz o que Caim fez. Então, o primeiro erro é uma rebelião contra Deus. E o que ele diz aqui? Que é o caminho de Caim.
A gente não vai fazer a leitura, é um texto grande, mas os irmãos conhecem, mas ele vai destacar aqui que o sacrifício de Caim não foi aceito por pura rebelião contra a orientação divina. Ele era rebelde. O caminho de Caim é uma figura da rebelião contra os princípios divinos estabelecidos. Desobediência, revolta, rebelião. Ele era rebelde. Então Deus estabeleceu como queria a oferta e Caim optou por fazer segundo a sua própria vontade. Aí ele destaca. A não aceitação da parte de Deus levou Caim a buscar vingança contra Deus. Ele mata, assim, seu irmão, na tentativa de atingir a Deus. Então a gente falou na última aula aqui que, primeiramente, sempre um pecado é contra Deus. E aqui Caim ele faz isso, ele tem uma rebelião contra Deus, é uma rebeldia. E aí ele vai destacar, você já notou que sempre que desejamos fazer algo da nossa forma, dissociado da vontade estabelecida por Deus, os resultados são catastróficos? Os falsos mestres buscam viver segundo o melhor lhes parece e, consequentemente, rebelam-se contra os princípios estabelecidos por Deus. Essa é uma característica dos falsos mestres. Eles são rebeldes. Eles não querem viver segundo o que Deus nos ordena viver. E eles querem ensinar isso no meio da igreja. E aí Judas vai dizer para eles, primeira coisa, não siga essas pessoas porque eles seguem um caminho de Caim, um caminho de rebeldia, um caminho de rebelião, um caminho de autossuficiência. Eles não querem seguir ou viver como Deus já prescreve a vida do verdadeiro cristão. E quando eles distorcem isso no meio do povo de Deus, ou da igreja, ou desse contexto aqui, isso é uma característica de um falso mestre, de um herege, né? O pastor Carlos, quando ele traz o tema, ele diz, não, combata essas heresias, tá bom? A segunda característica que a gente pode destacar e que ele traz aqui nessa tríade é o quê? A segunda, como identificar esse falso mestre, eles distorcem a verdade por lucros. E aí ele traz o erro de Balaão, né? Está lá em Números, ele traz 2 exemplos aqui de Números do Velho Testamento, tanto esse erro como a revolta de Corá, mas o erro de Balaão justamente foi esse. Porque Balaão ele foi contratado para quê? Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Por 3 vezes Balaão tentou, mas Deus mudou a profecia, transformando-a em bênção. O erro de Balaão é uma figura de vender-se buscando lucro. Então, se você pega lá o texto de Números, você vai identificar em vários pontos lá que Balaão ele vendia ou ele negociava as profecias. Né? E aí, é interessante quando você faz a leitura do texto, porque quando você lê o texto de Números, ele vai dizer assim, olha, eu acho que é Balaque, nem que Balaque me desse, sei lá, uma casa, porque as pessoas levavam para ele. Tanto que quando ele manda os mensageiros lá até Balaão, ele já diz, vê lá o que a gente precisa levar para esse homem, para ele profetizar contra o povo de Deus. Então, o que ele fazia não era por obediência a Deus, como outros profetas. Não, ele fazia aquilo por lucro. Isso, Judas traz aqui para dizer, olha, no meio de vocês há falsos profetas, há falsos mestres que têm interesse no lucro. Por isso que ele traz aqui, é um texto interessante, é um pouco longo, mas vale a pena você observar na leitura de Números como Balaão era. E aí todo mundo normalmente lembra do Balaão por causa de quem? A Riqueta matou ele, por causa de quem? Do jumento, da mula, né? Não tem? Todo mundo lembra, não, porque a mula falou, e aí o sol... Ela realmente falou, entendeu? Mas por que ela fala ali? Porque ele está justamente indo de encontro ao que Deus estava determinando que não era para ele fazer. Mas o que ele fazia, e aqui é o ponto, era por lucro. Era para ganhar alguma coisa. E ele está dizendo, olha, há falsos mestres no meio de vocês que estão buscando o lucro. E aí ele destaca aqui no nosso texto que ele diz, líderes que se dizem cristãos, e aí ele bota entre aspas, mas que se corrompem visando a lucros financeiros. Fazem distorções da palavra, vendem falsas promessas, expulsam falsos demônios, forjam curas
não pregam sobre determinado assunto, favorecem pecados, preferem determinadas companhias e até mudam a forma de falar para agradar os que têm mais poder aquisitivo. Eis o falso mestre e o erro de Balaão. Ele queria falar como... Ele queria atingir o objetivo dele, que era ter lucro. E aqui, a descrição aqui do que o autor coloca, a gente não tem isso hoje em dia. Isso aqui nem acontece no nosso meio. Isso aqui a gente nem vê na televisão. A gente nunca viu isso aqui. Isso aqui é na Austrália que acontece. Aqui no Brasil isso não acontece. Não, acho que não, né, irmãos? Então, assim, o que ele descreve ali é justamente homens que se colocam como se fossem mestres, mas são falsos, e oferecem ou ofertam bênçãos em troca de lucro. E ele está dizendo, sabe na igreja de vocês aí, tem gente desse tipo. Vocês precisam combater essa heresia. Vocês precisam observar, porque isso é um erro antigo. É um erro, Lembra? Aí ele vai lá na história do povo de Israel e lembra de Balaão aos irmãos aqui, para quem ele estava escrevendo a carta, e a nós. Dizendo, quando vocês identificarem essas coisas, fiquem ligados. Heresia, falso mestre. Entenderam? Então, quando a gente, assim, porque a gente podia sentar aqui e identificar, porque nós sabemos quem são. Né? Mas o mais importante não é tanto identificar as pessoas, porque essas são aquelas que dão, é o falso mestre que dá. O grande ponto é nas oportunidades que nós tivermos de ir como fala lá no final aqui do texto, com misericórdia, buscar talvez essas pessoas que estão no meio desses locais onde há esse tipo de ensino, dizer, olha, será que isso aqui não é como Judas diz para a gente lá na palavra? Será que não está visando, né, um lucro excessivo aí? E muitos são, como ele coloca aqui, muitos ficam em dúvida. Né? Muitos ficam em dúvida. E aí ele está dizendo aqui, tem gente aí que está falando isso. Entrem, e aí a gente vai ver depois, aqui na segunda parte, como a gente pode agir para combater, né? Depois de identificar dessas práticas, como a gente pode agir para combater, mas a ideia e o fundo aqui é esse, Tem gente que é rebelde, faz isso por rebeldia. Tem gente que está no meio de vocês só com o interesse de lucrar. Só com o interesse de enganar vocês. Não deixem esse tipo de ensino frutificar. Né? Às vezes, não é que eu perca tempo, mas às vezes até um tempo perdido. Né? Mas às vezes eu paro para escutar algum desses homens e assim... Meus irmãos, é envolvente, né? É envolvente, porque, o ambiente, como diria, né? Eu estou tentando tirar esse adjetivo da minha filha, então eu vou usar aqui, mas os irmãos já esqueçam, né? É top, né? Entendeu? Então, tudo é top, né? Então, assim, cara, é top, mas no final é falso. A intenção é outra, né? A intenção é outra, a intenção é visar o lucro, é visar o helicóptero. Não estou dizendo que eles têm helicóptero, entendeu? Mas pregar a palavra, pregar o evangelho não tem esse objetivo. De que quem prega seja o quê? Seja engrandecido ou seja, fique rico. E os irmãos entendem isso. Entende? Então, quando eu junto... é vergonhoso. Sim, é vergonhoso. Hoje a gente já não... Eu vou brincar. Com o Pix a gente já não vê tanto, né? Mas teve uma época, a gente tem tem uma reportagem do Fantástico, antiga, eu já estou assim, já estou quase chegando nos 50, né? Então, assim, eu já estou ali no meio século, né? Então, eu sou do Fantástico mais antigo. E tem uma reportagem do Fantástico que mostra no Maracanã, não sei se os irmãos, alguns lembram aqui, lembram? Daquelas sacolas e sacolas e sacolas de dinheiro de uma determinada igreja. Não sei se os irmãos lembram, eu lembro. E depois, se vocês puderem pesquisar, pesquisem. Aquilo ali é muito perigoso. Heresia. Aqueles homens ali estão infiltrados no meio de uma igreja, fazendo o que Balaão... E Balaão aqui no final, porque a dele, se você for, acho que é no capítulo 33 lá de Números, ele vai aparece o nome dele de novo.
E ele tem o pagamento ou a justiça de Deus sobre a vida dele. Então, assim, isso é por isso que ele diz, ai deles. Porque Deus vai julgá-los. E aí ele coloca aqui e a gente vai continuar. Então, entenderam, né? A heresia, ela vai chegando, ela vai entrando como alguma coisa que, não, mas isso aqui é uma coisa boa. Não, já pensou todo mundo vou usar um carro mais antigo, de Rolls Royce, né? A gente podia chegar, não, irmãos, ó, vamos todo mundo aqui. Mas isso é mentira, é engano. Não é a verdade do Evangelho. E aí a gente precisa identificar e combater quando tem isso no corpo da igreja. Ele vai falar também de Balaão, lá em 2 Pedro 2, 15 e 16, se você quiser deixar anotado aí depois e dar uma olhada, ele é marcado esse falso mestre. Tá bom? O próximo que ele traz da tríade é como é que você observa esses falsos mestres e quais são esses erros deles? Então, o primeiro a gente já viu, rebelião, Caim. O segundo são homens que querem distorcer a verdade para ganhar dinheiro, tá certo? Traduzindo. E o terceiro são potencializadores de contendas e divisões. E aí ele traz o caso da revolta de Corá. Corá era uma pessoa, né? Porque parece que era, assim, às vezes eu leio que a revolta de Corá parece que assim, é tipo Guerra do Peloponeso, né? Né? Mas não é bem isso, era uma pessoa, Corá, e esse homem, essa turma, eles fizeram algumas coisas que é o que a gente vai olhar aqui. Corá foi um dos príncipes de Israel, da tribo de Levi, que reuniu 250 príncipes numa rebelião contra a autoridade de Moisés. A revolta de Corá é uma figura da promoção de contendas e divisões entre o povo de Deus. Então, quando a gente vai ver lá, ele começa a duvidar, e aí começa uma... Rapaz, como diria lá, uma brigalhada, né? E aí, só que ele estava se revoltando contra o povo de Deus, né? Contra os líderes que Deus tinha escolhido para conduzir o seu povo. E aí ele vem e diz o quê? O verdadeiro crente busca a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade e a fraternidade e o amor. Então, esse é o objetivo do verdadeiro crente. O falso mestre, ele traz também um ensinamento de divisão, discórdia, debate. E aí ele vai dizer não sigam, observem. Tem gente aí no meio que foi igual à revolta de Corá. Se revoltou contra a autoridade dos líderes, que foi o que acontece aqui quando Corá chama aquela turma toda. E aí ele coloca aqui, o cristão impostor. Eu achei interessante, porque não é um cristão verdadeiro, né? O cristão impostor. E aí ele coloca, o cristão impostor é marcado por arrogância e difamação. Aí ele coloca, eles têm o coração exercitado na avareza e os olhos cheios de adultério. Eles também desprezam a autoridade. Então, normalmente, pessoas que trazem a discórdia, elas dificilmente, elas são muito assim, reticentes, resistentes à correção. A dizer, olha, você está trazendo discórdia. A sua posição, uma posição eu queria colocar, eu não quero colocar briguenta, né? Mas tem ele é litigioso, né? Aquela pessoa que sempre está querendo trazer confusão, discórdia. Essa é uma característica do falso mestre. E aí o que está acontecendo aqui Judas está dizendo para aquele povo, cuidado, cuidado. Falsos mestres têm esse poder de trazer o quê? De potencializar contendas e divisões. E ninguém está dizendo aqui que eu vou ter que concordar com todo flamenguista porque eu sou vascaíno. Entendeu? Não tem a ver com isso, porque a gente não vai concordar. Entendeu? Porque o Romário jogou muito mais no Vasco do que no Flamengo. Isso a gente sabe. Ele não está falando sobre isso. A fala dele é que é aquela pessoa que se intromete no meio da igreja para trazer discórdia, dissensão, desobediência, instigar os outros. Sabe? Aquela pessoa que sempre está buscando uma picuinha. E ele está dizendo que esse é um cristão impostor. Among us, né? É um impostor. Entenderam? Então, esse cristão impostor,
Essa pessoa que está trazendo esse tipo de doutrina no meio da igreja, ela precisa ser combatida. Mas primeiro nós precisamos, e a gente, aqui mais na frente, a gente precisa identificá-los. Precisa identificá-los. Então ele está dizendo, olha, essa é uma característica de um falso mestre. Ele tem uma característica de trazer discórdia, de trazer divisão, de trazer contenda. Lembrei, uma pessoa rixosa. É aquele que está todo tempo, principalmente naquelas coisas que já são, que já estão pacificadas entre os irmãos. Então ele está dizendo, olha, Corá é um bom exemplo de que o que acontece, meus irmãos, quando você vai lendo, porque aqui a gente não vai ter, não é o foco, mas quando você lê a história de Corá, você vai vendo que dominó, como é dominó? Oh, Jesus Christ. Efeito cascata. Efeito cascata, efeito dominó. Brrr, vai todo mundo. No final tem gente que abre a terra e Deus consome. Ai deles. É nesse contexto que acontece. Gente fazendo assim, contenda. E no final dessa revolta de Corá, tem uma turma lá que Deus consome abre o buraco e eles vão embora. E Deus cobre. Tal é esse tipo de postura dentro do corpo de Cristo. E ele está dizendo para a gente, falsos mestres fazem isso. Quantas igrejas têm sido destruídas, divididas, irmãos que não se falam por causa desse tipo de postura. E assim, a gente não vai esticar aqui, a igreja da qual eu venho, aconteceu isso. Lá ficou um bolinho de irmãos lá. Os outros irmãos foram embora porque um irmão chegou lá e e ensinou coisas que não... E eram coisas assim, eu tô sendo, porque era uma época mais antiga, né, como eu disse, quase nos 50, então era uma época mais antiga, então estava muito em voga esses eventos, né? E quando eu brinco, a gente brinca, mas é sério, do dente de ouro, isso foi... A gente fala assim, mas depois você pode procurar esse tipo de heresia, sendo disseminada e o pessoal querendo. Né? E a gente disse, não acredito, cara, nisso, mas... Estava acontecendo e aconteceu no meio da igreja brasileira. Então ele está dizendo para eles, olha, ai deles. Verso 12 e 13, os próximos 2 versículos é sobre os falsos mestres e suas artimanhas. Então o 12 e o 13 de Judas vai dizer que os próximos 2 versículos apresentam fenômenos da natureza para alertar a igreja sobre os perigos dos falsos mestres. Então ele vai trazer agora algumas comparações sobre qual é a postura desses homens. Como é que esses homens se... E aqui homens no contexto geral, né? Homens e mulheres. Tá bom? Como é que essa turma se infiltra no meio da igreja? E aí ele vai usar essas comparações que são interessantes. A primeira comparação aparentemente não apresentam perigo. Aí ele vai colocar, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Assim como as rochas submersas no mar são um perigo invisível para a navegação, aqueles homens não aparentavam ser perigosos para as igrejas, até que fosse tarde demais. Eles estavam tão bem disfarçados que participavam da festa de fraternidade da ceia, sem nenhum temor. Então, ele usa a comparação de uma rocha submersa justamente porque é um perigo. Só que ela está submersa e a gente não está vendo. Então ele está com a gente, está participando, está no meio, só que no fim ele é perigoso. E eles estavam, por isso que ele diz assim, que era no contexto da igreja. Era gente que almoçava com outro, comia com outro, tinha a ceia, mas o ensino dele, o que ele estava... A intenção dele é uma intenção para destruir a igreja. Por quê? Porque ele tinha uma dessas características que Judas destaca. Porque, irmãos, quando Judas fala da tríade ali dos pecados ou do acontecimento dos falsos mestres, ele está falando porque está acontecendo lá no meio daquela igreja. Entende? Ele traz a lembrança para dizer, esses falsos mestres vão ter o devido juízo de Deus, mas eles estão aí no meio de vocês. Então, quando ele fala para a gente assim, olha, eles estão camuflados, né? Eles estão camuflados. Então percebam isso. E, meus irmãos, isso aqui é uma realidade. Essa aparência de cristão ou de ser crente é perigoso. Por quê? Porque ele pode levar muitos a se perderem. O engano e esse tipo de
de ensino que dissemina no meio da igreja, ele é um ensino que traz morte. Alguns anos atrás, né? Faz alguns anos, o pastor Marcos Grattonlato esteve aqui conosco, numa conferência. Eu sei que alguns são novos, mas alguns estavam aqui. E ele, num domingo de manhã, ele trouxe na EBD, inclusive, ele pegou a segunda parte dessa carta. Né? Então está gravado, depois os irmãos podem ir lá no canal, tem lá no canal. Mas ele trouxe um exemplo aqui, como sobre falsos ensinamentos são terríveis, que ele disse que ele tinha um amigo de muitos anos, um amigo conhecido, e esse amigo dele morreu com 33 anos. E aí ele disse, e por que ele trouxe essa história? Para mostrar como o falso ensino ou falsos mestres podem conduzir pessoas à morte. À morte. E o que acontece com aquele amigo dele de 33 anos, com a esposa grávida, está gravado, depois, se vocês quiserem assistir, o pastor colocou e trouxe um exemplo para a gente dentro desse contexto de falsos mestres. Ele entrou numa de que não precisava tomar remédio para uma determinada doença que ele tinha. Ele tinha uma doença para remédio mesmo. Entendeu? E ele foi desidratando, e ele dizia não, porque... E aí o falso mestre, lá, a mulher que estava ensinando ele lá, usou o texto de Isaías 53, e aí ele foi, aí ele definhou, foi para o hospital, chegou no hospital, não conseguiu, desidratou, teve uma parada cardíaca e morreu. Um falso ensino, que entrou no corpo da igreja lá, ele acabou acreditando naquilo, e aquilo levou à morte. E ele deixou a esposa grávida. Porque ele acreditou num falso mestre. E esse falso mestre estava no meio. Era uma rocha submersa. Que ele não percebeu, entrou aquele ensino e ele morreu. Ele traz esse exemplo, ele traz esse testemunho para dizer para a gente, cuidado. O segundo... porque ele está comparando aqui com fenômenos da natureza. Né? Então, o segundo fenômeno que ele traz não podem oferecer nada positivo para a igreja. Nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. O ponto de comparação é que tanto um quanto o outro não cumprem o propósito para o qual existem. Temos duas imagens, ambas falam de vidas vazias e mortas, sem conteúdo válido. Então, eles só ensinam falsidades. Então, a árvore, e aí ele traz essa comparação para dizer, olha, as árvores elas têm um objetivo, né? É dar fruto. Então, se ela não dá fruto, normalmente a gente corta. Então, eles estão dizendo assim, essas daqui são árvores vazias, elas só ensinam mentiras. Eles só ensinam, falsos mestres ele tem esse objetivo, de ensinar somente mentiras. Então, ele está dizendo, a segunda comparação que eu trago eles não podem oferecer nada de positivo à igreja. Outra não ficarão para sempre camuflados, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Então, esse tipo de impostor, ou falso mestre, ele não consegue ficar no meio do povo de Deus sem trazer a sua heresia à tona. Ele vai tentar. Ele vai tentar. E ele está dizendo aqui, olha, ele vai tentar, ele até coloca, ele vai tentar trazer essas suas próprias sujidades, né? Então, esse próprio pensamento, que é um pensamento herege, um pensamento que desvia do foco verdadeiro da palavra, ele vai tentar trazer à tona. Ele vai tentar disseminar no meio do povo de Deus. E aí ele diz para ele, é uma comparação que ele faz. A quarta comparação, não permanecem por muito tempo em seu estado de glória. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Possivelmente uma figura relacionada a estrelas cadentes, que apresentam seu momento de glória por pouco tempo, mas depois desaparecem e são esquecidas. Então ele tá trazendo essas figuras para dizer assim, olha, esses homens que se destacam no meio de vocês, eles têm algumas características. Primeiro, eles parecem povo de Deus, né? Eles ficam ali submersos, mas depois o que eles fazem? Eles não oferecem nada de bom, nada de positivo, nada que agrega. Aí logo em seguida eles fazem o quê? Eles não conseguem ficar em silêncio. Então eles trazem essas sujidades, ou essas doutrinas, ou essas heresias, e aparece. E logo em seguida, por eles terem, e é o que é colocado, um destino certo, eles não são reluzentes por muito tempo quando a palavra ou a verdade
os identifica. E é para isso que nós estamos aqui. É para que, se houver ou acontecer, a gente possa seguir essa trilha aqui. Vai ter, vai falar, vai começar, mas vai calar. Porque é aquele princípio que a gente trouxe no início. Porque a unidade do que é ensinado, baseado na verdade, vai fazer isso. É aquele irmão que vai chegar assim, irmão, seguinte, Paulo Cédric está aí ele está com um negócio aí negócio que tem que... Só serve se a gente orar lá na casa do Hugo. Entendeu? Se for orar na casa do William, entendeu? Mas bom para orar mesmo é na casa do Rodrigo. E aí a gente vai criando, aí o irmão diz, não, mas isso não foi o que a gente aprendeu na EBD. Não tem lugar, não tem posição. Sacerdócio é para todo mundo. Para todos que estão no corpo de Cristo. E isso a gente aprendeu como igreja. Chama o irmão aí, irmão, pelo amor de Deus. Você faltou na EBD? Não pode fazer isso. Tá, ó. Não. Vamos para a palavra, vamos para a verdade. E é esse o chamado aqui. Então, essas rochas submersas, quando elas aparecem, elas vão tentar causar algum estrago. Mas a unidade, na verdade, vai fazer com que nós venhamos a identificá-las e, com a verdade, silenciá-las. Então, isso é a unidade do ensino. E a gente vai aprender que a unidade do ensino é muito importante. Mais para frente a gente vai tocar um pouco nisso aí. Então, ele usa essas quatro figuras da natureza para nos mostrar justamente as características dos falsos mestres. Dos falsos mestres. Então, ele traz a tríade do início e agora ele traz essas características da natureza para dizer, olha, eles estão muitas vezes aí no meio de vocês. Tá bom? E aí, do 14 ao 15, ele vai trazer o quê? 10 e 1. Bom, só 7 minutos e meio, porque eu fiz um acordo. Contrato, cartório, 7 minutos e meio. Tá bom? 7 minutos e meio, palavra de crente, meu irmão. Tá bom? Então vai lá, toma uma aguinha, volta, intervalo, jogo rápido, pergunta para o irmão se está tudo bem, fala rapidinho do jogo e volta. Tá bom? Então, o juízo de Deus contra todas as ímpias atitudes. A profecia mencionada não é encontrada na Bíblia, mas em uma fonte extra-bíblica chamada Apocalipse de Enoque. Mesmo a citação não estando na Bíblia, tal uso não é estranho. Paulo usou ditados populares, Lucas fez uma pesquisa em outras fontes antes de escrever o Evangelho. Hinos batismais e fúnebres são usados, poemas. Então ele está dizendo, ele pegou a profecia lá de Enoque para trazer uma realidade aqui. E a gente vai ler o verso 14 e 15. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, acerca dos falsos mestres. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos impiedosos, os atos de impiedade que eles cometerem impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então ele está dizendo, vai ter juízo de Deus. Se você é um falso mestre, se você é um herege, o juízo de Deus vai vir. E aí ele traz as palavras de Enoque aqui. Então Judas usa esse personagem do Antigo Testamento para mostrar que mesmo em tempos antigos, Deus já usava homens para anunciarem seus juízos contra os rebeldes. Então, o juízo de Deus vai vir sobre esses falsos mestres. Então, Judas destaca que diz, olha, é coisa antiga, isso não é novo aí no meio de vocês. Vocês não são os primeiros e nem serão os últimos, porque de lá para cá teve muito problema com o falso mestre. E a gente sabe disso. Mas ele está dizendo assim, lá atrás teve, e quando houve, Deus resolveu. Deus trouxe juízo sobre eles, sobre essas pessoas que trazem ensinamentos falsos no meio do povo de Deus. Ele vem para o verso 16 e diz que esses homens têm uma fala improdutiva. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. O texto continua apresentando as características dos falsos mestres.
Agora, no versículo 16, é demonstrado com a fala de tais homens é constituída de produtividade em todos os seus usos. Então são homens que não têm uma fala produtiva, vivem se queixando, são aquelas pessoas que nunca estão contentes. E a primeira coisa que eles falam é que falam contra a providência de Deus, murmuradores e descontentes. Eu achei interessante porque ele coloca, murmurar é querer ensinar Deus a ser Deus. É reclamar da providência de Deus, da providência divina e permanecer em estado de descontentamento com as situações. Isso é murmurar. Aquela pessoa que está todo tempo murmurando, reclamando, nunca está satisfeita. E esses falsos mestres, eles são assim como destaca aqui Judas. Então eles têm uma fala improdutiva. E aí ele coloca que as duas expressões juntas aqui no texto é uma onomatopeia. Formação de palavras ou fonemas que, quando são pronunciadas, tentam imitar o barulho de um som. Então ele traz aqui, diz assim, é um blá blá blá, aquela pessoa que fica sempre naquela mesma conversa, naquele mesmo nhenhenhen, e isso é uma onomatopeia. Esse é o falso mestre. Ele fica com uma fala improdutiva, um blá blá blá, um negócio que não tem nada a ver, e principalmente, nunca está contente com a providência de Deus, com o que Deus tem nos dado. E aí ele diz assim, olha, esse é uma característica do falso mestre, e vai ter juízo. Eles falam de forma egocêntrica, propalando grandes arrogâncias, na tradução do autor aqui, Centravam suas falas sobre eles mesmos, sempre falando de suas... Isso aqui a gente vê muito... quando você vê aqueles homens que giram em torno deles, que é o letreiro da igreja, tem a foto do homem lá, Aí a gente sabe que ali tem um cara que é egocêntrico, precisa estar lá a foto dele. Não precisa lembrar do pessoal do chapelão, não. Mas assim, esses homens são perigosos, trazem falsos ensinamentos. E ele está dizendo que normalmente gira em torno muito dele. Então ele precisa ter um canal de TV, ele precisa ter uma editora que só seja a editora dele. Ele traz para a pessoa. Então ele está dizendo, essas pessoas elas são ensimesmadas, a gente usa muito essa expressão, elas se acham, Então elas são muito focadas nelas, são egocêntricas. Elas falam, não, porque eu fiz, eu sou, eu era, eu serei, então tem que ter muito cuidado, porque isso é uma pessoa que é perigoso. Quando você chega num lugar e tem aquela pessoa assim, e a gente tem muita a tendência, e aqui, meus irmãos, a palavra não é uma palavra de que você não que você não pode levar o presbítero Bruno para almoçar, não é isso, tá? Ou o presbítero Cédric, Ou a irmã Lúcia, não é sobre isso. Ou o irmão Guilherme, não é sobre isso. É sobre aqueles homens que com o mote ou a desculpa de uma falsa deidade, eles acham que são deuses, eles se infiltram no meio da igreja. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que todo irmão que diz, não, meus irmãos, vamos lá, vamos fazer tal coisa, aquele irmão proativo, não tem a ver com isso, mas tem a ver com o ensino falso. Pessoas que se valem da palavra para trazer ensinamentos falsos e se colocam como o centro, que se ela não tiver, não acontece. Isso é um falso mestre. Isso é um falso mestre, ele está identificando bem isso aqui. São muito egocêntricos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E ele tá chamando a atenção dessa igreja com relação a isso. Falam de forma interesseira, aduladores dos outros por motivos, a tradução aqui, por motivos o quê? Interesseiros. Eram parciais no tratamento com as pessoas. Dependendo do que elas poderiam oferecer, se fosse alguém com propriedades, tratavam de forma cordial, mantinham aproximação e faziam vários convites para diversas atividades. Se fosse alguém humilde, os falsos mestres tratavam com desdém e mantinham distanciamento. Isso aqui a gente nunca viu no nosso meio. Isso aqui não tem. Tem. Sabe aquela pessoa interesseira? Aquela pessoa que faz acepção mesmo?
Aquele contexto, não, irmão, não, você aqui pode me, né? Isso é perigoso. Do corpo de Cristo. Então, a ideia aqui, trazida por ele não deve haver interesse, além do interesse da irmandade, da comunidade, do que o Evangelho pode nos proporcionar. Eu não posso valorizar um em detrimento do outro. Isso não é a postura de uma liderança que tem a visão de unidade dentro da igreja. Todos somos membros do mesmo corpo. Então nós precisamos tratar todos de forma iguais, com as suas diferenças. E vocês entendem o que eu estou dizendo. Tá certo? Então não tem. E isso serve também para nós, irmãos, lembrarmos. A gente sempre trago a nossa lembrança isso. O irmão não pode se preocupar com o que o outro pode oferecer quando eu sou convidado a ir compartilhar com outro irmão. E eu também não posso me achar menor por não poder compartilhar talvez o caviar, mas poder compartilhar a galinha caipira. Vocês me entenderam? E é isso que ele está falando. Esses homens aqui só queriam sentar com aqueles que poderiam oferecer alguma coisa em troca. E esse não é o papel de uma liderança, de um mestre que entende o propósito e o objetivo do viver cristão. E ele estava dizendo, quem é assim é herege. O pastor Carlos vai falar lá no início, lembra do tema do Judas? Que foi projetado no início? A igreja ela precisa ter essa consciência de que talvez no meio nós tenhamos pessoas com esse intuito que Judas está descrevendo aqui. E a gente precisa identificar. E se caso haja, precisa corrigir essa rota. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Que ele está fazendo um alerta aqui para nós. Não deve haver entre nós interesses que não sejam o interesse do meu amor pelo meu irmão. E da mesma forma, esse amor recíproco vai fazer com que a gente tenha unidade, inclusive nas diferenças que nós temos. E ele está dizendo aqui, não, no meio de vocês tinha uns interesseiros aí. A turma que só queria comer caviar, só queria andar de carro, não podia andar de ônibus, com o irmão. Entendeu? Não funciona, não é papel de um mestre. É um papel de um falso mestre. Então, ele traz todas as características, ele traz como identificar quem são os falsos mestres, é a segunda lição que nós temos sobre isso. E agora ele vai trazer para a gente, no terceiro ponto, como a gente vence esses falsos mestres, como a gente supera essa barreira. Verso 17 e 19, já indo para o fim, 17 e 19 aí, vamos lá. Todavia, adversativo aí, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Eles são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Na minha tradução, o Espírito está com o E maiúsculo. Então, eles não têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, essa turma que causa confusão aí no meio de vocês, que está causando, tratando as pessoas de forma interesseira, como é que a gente trabalha para vencer esses falsos mestres? E aí ele traz essa pergunta, como vencer os falsos mestres? E aí ele olha os próximos versículos. E o primeiro é firmando-se na verdade. Verso 17. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele leva os irmãos a trazer... Cara, mas o que foi dito realmente pelos mestres verdadeiros? Pelos apóstolos de Jesus? O que ele falou? Lembrem-se disso. E aí ele vai lá e diz para a gente o quê? Você precisa, para corrigir, você precisa trazer o quê? A verdade. Para você lembrar o povo, você precisa trazer o quê? O que é verdadeiro. E ele diz, lembre-se do que foi ensinado para vocês, do que os apóstolos verdadeiros ensinaram, não os falsos. É essa lembrança que ele traz aqui aos irmãos. E aí ele vai falar,
Vocês precisam resgatar o que é o ensino correto, o ensino verdadeiro, para vencer o ensino falso. É voltar às bases doutrinárias do ensino bíblico. Trocar o quê, meus irmãos? Você troca a mentira pela verdade. Quando você troca a mentira pela verdade, você refaz a base. E aí ele coloca, reviver o ensino na comunidade para superar o ensino errado. E aí ele faz uma constatação, ele faz uma identificação, ele coloca, infelizmente, o desejo e ardor por aprender mais sobre as verdades bíblicas é algo raro no coração de muitos cristãos. Isso é uma constatação. Infelizmente. Ele coloca, inclusive, ele usa o advérbio terminado em mente. Infelizmente. Ele usa aqui, ó, infelizmente, ele está dizendo, ó, uma tristeza, uma lástima. O quê? Que o ardor de aprender no coração dos cristãos esteja o quê? Arrefecido. Uma tristeza. E aí ele diz por quê? E se tornou raro. Né? Raro. Todo mundo aqui já, eu creio assim, eu tenho plena certeza que vive caminhando, andando e tropeçando em diamante. Não é verdade? Você sai aqui e você tropeça no diamante. Não! Diamante é o quê? Raro, é difícil. E aí o que ele está dizendo ali para a gente? Que é difícil, infelizmente, você encontrar o quê? Cristãos que estejam o quê? Com seu coração inclinado, com seu coração que busca aprender o quê? A verdade. Ele está dizendo, cara, isso é raro. Mas ele vem, por quê? Porque justamente para a gente combater um falso ensino, você precisa saber e conhecer a verdade. Você precisa fazer e ter o que ele diz aqui, ó. Lembre-se do que foi predido pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, gente. Vamos lembrar o ensino verdadeiro. E aí ele faz umas perguntas para mim, para você. Quando foi a última vez que o seu coração acelerou por ter aprendido algo novo? Quando foi a última vez que você decidiu aprender? Tá vendo? É decidir. Quando é que foi a última vez que você decidiu aprender alguma coisa nova? Quando foi a última vez que você voltou? Quando foi a última vez que você colocou nas suas decisões de... Agora vai chegar janeiro, né? Como é? 31, né? As minhas metas para 2026. Você já colocou lá nas suas metas? Não vou mais faltar EBD. Colocou já? Pode. Vou ler alguns livros bons que me levem à verdade. Vou visitar e participar de conferências que me tragam a verdade. Vou ler minha Bíblia todo dia. Entenderam? Então a gente precisa lembrar essas coisas, porque a partir do momento que eu tenho um ensino correto, ou me aproximo da verdade, quando chegar o falso ensino, eu vou detectar. Quando chegar o falso mestre, eu vou dizer, bem... Tem um pregador aí da mídia, eu fui ver, sabe, essas coisas, ele vai falando, depois eu falo. Vamos continuar aqui então, para a gente não perder o fio da meada. Então, assim, o importante aqui, meus irmãos, é a gente perceber que nós não podemos fazer parte dessa estatística que ele coloca aqui, que é o comum. Né? O comum é o irmão não ter o quê? Um coração aquecido por buscar as verdades bíblicas. Mas é o contrário, o comum era para ser o quê? Cada vez mais o povo de Deus ávido a aprender sobre Deus, aprender sobre o Evangelho, aprender sobre a verdade. Mas ele está dizendo, olha, para vocês vencerem os falsos mestres, vocês precisam lembrar do que foi ensinado pelos apóstolos. E o que foi ensinado pelos apóstolos é a base do viver cristão. E ele está dizendo, é preciso. Então, bote lá nas suas definições de final do ano. Eu tenho algumas, eu preciso... Estou com uma meta aí para eu perder 10 quilos. Né? Então, vou botar lá nas minhas, lá, né? Junto com ler a Bíblia todo dia e tal, 10 quilos. E eu quero aprender caminhando. Correndo não dá, mas caminhando eu tenho essa meta, que eu vou conseguir. Tá certo? Mas brincadeiras à parte, realmente pense nisso. Que a gente não fique na estatística do raro. Que isso seja mais comum no nosso meio. Nós temos essa intenção. É por isso que ele faz as perguntas é que pegam a gente, né?
Quando foi a última vez? Aí, levante sua mão, né? Não precisa, não precisa. Entendeu? Mas pensa nisso. Pensa realmente com intenção, né? E a gente conversou que isso, a gente sempre conversa, né? Que isso vai requerer sacrifício. Não tem para onde correr, mas não é o foco aqui. Firmando-se na realidade, verso 18, a presença de falsos mestres não é algo novo. Tomar a dianteira ficando preparados para seus ataques é uma forma eficiente de vencê-los. Não devemos ficar assustados ou surpresos quando verificamos que no mundo pessoas se levantam para zombar de Deus, escarnecendo-o e ridicularizando a sua palavra. A preparação traz tranquilidade, sem perder o foco na urgência para confrontar, com base na Bíblia, o falso ensino. Então ele está dizendo para a gente, você precisa se preparar. Não adianta você achar que você vai combater um falso ensino sem se preparar, sem conhecer a verdade. Ele está dizendo, venha, se prepare, para quando você for chamado, ou quando você for exposto a esse tipo de ensinamento, você possa... heresia, entenderam? Então, assim, ele não está dizendo aqui para a gente que você vai conseguir isso sem uma preparação, sem um esforço. Tem a nossa parte, né? Tem a parte que o nosso Deus nos ilumina, mas tem a nossa parte também, né? E se nós podemos fazer, e ninguém está limitando Deus aqui, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Que Deus, com certeza, na sua soberania, na sua sabedoria, Ele vai fazer a parte que pertence a Ele. Mas nós temos um papel de nos prepararmos. Nós temos um papel de sermos ávidos em viver e aprender mais dEle. Colin, que é o autor lá do início, ele fala novamente, nos dá uma orientação ante essa possibilidade. A existência do falsificado nunca é uma boa razão para rejeitar o genuíno. Pedro nos diz, essencialmente, claro que existem cristãos impostores, claro que existem mestres que fazem mais mal do que bem à igreja. O que mais você poderia esperar neste mundo caído? Cresça, não seja ingênuo, não perca o que é real simplesmente porque você viu o falsificado. Então ele está dizendo que isso é uma posição ativa. Se você sabe que tem o falso, você pode se preparar para combatê-lo, não fique, não, agora porque tem lá surgiu aqui um super, ultra, mega power, pai posto, não sei de onde, agora a gente não vai conseguir mais. Não, pelo contrário. A gente se prepara agora para quando chegar esse tempo, nós podermos nos posicionarmos de forma ativa. Mas quando a gente fica estático, ou parado, ou estagnado, a gente não consegue, quando chamado, se posicionar. E isso é ruim, não é bom. Não é bom. Como é que um cristão, diante de uma situação de heresia, ele não consegue se posicionar? É vergonhoso. Né? Então ele está dizendo assim, não seja esse cristão, mas volte e aprenda mais do Evangelho. Aprenda mais com o Evangelho, né? Firmando-se na preparação, verso 19. E aqui, a gente já fez a leitura, eu vou só ler o texto aqui. Judas reforça a ideia de que os falsos mestres são catalisadores de divisão e contendas. Então, o catalisador, todo mundo sabe, passa ali e aí ele é o cara que distribui o negócio. Então, ele está dizendo, essa é uma característica. E aí ele diz o seguinte, acredito que o alerta apresentado é, assim que os falsos mestres forem o quê? Confrontados, eles tentarão promover intrigas e divisões para mudar o foco. Normal, né? Então, quando a gente identifica, ele tenta, não, vamos fazer um barulho, divide a galera, eu vou tirar o foco de mim e a gente vê no que dá. Que é o que normalmente acontece e já aconteceu em várias igrejas. Isso não é novidade, ninguém vai aqui nem enumerar, tá certo? Mas normalmente é isso, o falso mestre ele vai tentar tirar o foco dele, tá bom? O versículo prepara para uma possível divisão ocasionada por eles. Por mais difícil que pareça, o cristão precisa ficar preparado para a possibilidade de tal situação. É isso que nós estamos chamando, quando no início nós falamos sobre ter a unidade. A unidade. Porque quando você tem a unidade, todo mundo está preparado para quando surgir essa situação. E também para agir. Né? Não, isso aí está trazendo divisão. Não.
turma, vamos conversar, vamos tratar isso aqui é falso ensino. E está tentando dividir o corpo. Então, nós vamos trazendo a unidade ao corpo de Cristo para que isso não aconteça. E ele coloca aqui, os céticos sempre serão capazes de apontar hipocrisia e inconsistência na igreja. Eles sempre fizeram isso. E sempre o farão. Uma das razões mais estranhas para não seguir a Cristo é o seguinte: tenho visto pessoas na igreja que são hipócritas. Então você não vai seguir a Cristo porque algumas pessoas que dizem segui-lo são hipócritas. Então, o que ele está traduzindo aqui? Ele está dizendo assim, olha, vão usar desculpa, não, lá tem um monte de hipócrita lá. Entendeu? E isso vai começando a soar dentro da igreja como uma coisa comum, e aí para o mundo lá fora, não vou seguir a Cristo por causa disso. Aí é o contrário, você tem que combater isso, dizer realmente, sabe aquele hipócrita lá? Pois é, ele não se criou, ele não teve essa postura no nosso meio, entendeu? Nós não somos perfeitos, né, porque também tem que fazer esse contraponto, mas esses desvios que são doutrinários são tratados aqui dentro, e a partir daí, na unidade do corpo de Cristo, na unidade do Evangelho, na unidade do que nós temos conversado, isso não se propagou. E não é por isso que você não vai estar conosco. Se essa é a sua razão, nós vamos deixar bem claro aqui que é possível acontecer, é tratado na palavra, mas nós damos um direcionamento que é esse e a nossa igreja continua unida. Então, isso é o que ele está trazendo e tratando aqui. A gente precisa estar preparado para quando surgir essas situações. E talvez, irmãos, aqui ninguém está dizendo que vai acontecer no nosso meio. A gente ora e pede a Deus que Deus tenha misericórdia dos nossos. Mas às vezes chegam pessoas até nós, entendeu? E ao invés de nós termos essa posição de uma posição ativa não, meu irmão, vai lá e toca o terror. Não, pelo contrário, meu irmão, vai lá e usa a palavra. Vai lá, irmão, sabia que lá, esse tipo de situação que está acontecendo lá na tua igreja, leia lá em Judas. Dá uma olhadinha, talvez você possa trazer essa iluminação para os irmãos lá. Então, assim, esse é o contexto aqui. Mas quando acontece no nosso meio, entendeu? Aí a gente trata na unidade e na certeza da palavra. E, meus irmãos, já aconteceu na minha vida de que teve situações em que a gente não conseguiu mais ficar onde estava. E talvez tenha acontecido na situação de mais de um irmão aqui. Mas, graças a Deus, tem a palavra para nos trazer a certeza de que talvez as nossas decisões baseadas na palavra sejam a decisão correta. E isso também é importante. Quando nós estamos na verdade, a gente sente quando há um falso. Mas não é que a gente sente porque a gente é sensitivo. Não. Esse é o Espírito que nos ilumina. É o Espírito que diz, rapaz, até aí deu para caminhar. A partir de agora não vai dar mais para caminhar com os irmãos. Amém, irmão? Obrigado. Mas desde que a nossa base seja a palavra. Conclusão. Em primeiro lugar, somos lembrados de que a igreja precisa ser protegida. Entre as muitas pessoas maravilhosas que entram pelas portas da igreja, a cada ano, algumas fariam mais mal do que bem. Elas podem parecer as mais agradáveis das pessoas, mas não acreditam na autoridade da Bíblia ou na exclusividade da salvação em Cristo. Nós acolhemos essas pessoas porque elas precisam de quem? De Cristo, tanto quanto nós. Mas não devemos permitir que elas influenciem a igreja. Então, esse é o nosso papel. A igreja é o que? Ela está de portas abertas. Entendeu? Mas desde que o que nós aprendemos, o que nós temos certeza como sendo uma doutrina correta, uma doutrina que é bíblica, ela seja também, ela entenda e aprenda com a igreja, com o corpo. Então, não tem como chegar e ficar como está. E isso é bom, quando a gente sabe que a igreja sabe o que é bom. Então, quando todos nós, como corpo de Cristo, temos a unidade de saber o que é um falso ensinamento e o que é um ensinamento verdadeiro, aqueles irmãos que chegam até nós, eles vão ter a orientação correta baseado na verdade. Então, não é que agora se tornou uma coisa exclusiva da comunidade Batista Videira, ou de qualquer irmão que siga o que Judas está prescrevendo e ensinando aqui, iluminado pelo Espírito.
Não é, não é. Mas quem chega precisa também aprender sobre isso. E corrigir, porque a gente precisa corrigir. A gente tem que, na nossa caminhada, a gente precisa também entender que em algumas coisas nós não somos 100% corretos em tudo. Então, é isso que ele está dizendo. Ó, se chega alguém, não é esse alguém que chega que influencia, mas é quem está que influencia para que aquela pessoa possa chegar à unidade. A gente traz para o corpo e começa a caminhar. É isso que ele está falando aqui. A mentalidade evangélica com respeito a falsos profetas precisa mudar. Eu concordo aqui com o autor. Muitos ainda acham que falsos profetas são pessoas bizarras, ao melhor estilo. E aí ele coloca aqui Henri Cristo, o reverendo Moon, ou talvez como meras sombras do passado, Joseph Smith, Charles T. Russell, respectivamente fundadores dos Mormons e das Testemunhas de Jeová, seitas, né? Mero e ledo engano. Os falsos profetas de hoje são ministros carismáticos. Estão arrebentando na mídia, ele bota entre aspas, e influenciam milhões de fiéis cuja preguiça mental os impede de agir como os bereanos. Pô, aí ele dá logo uma cacetada aqui, ele chama os bereanos. Por que ele chama os bereanos aqui? Porque eram mais nobres que os de Tessalônica, ele compara, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então ele está dizendo, ó, irmãos, fiquem alertas. Não vai ser o Henri Cristo. Não tem o Henri Cristo lá? Todo mundo conhece o Henri Cristo, né? Não sei se é do tempo de vocês, é do meu. Né? Que ele ia lá na televisão. Eu não sei se ele já morreu, né? Não sei, mas também não interessa, né? Vamos continuar. Então, qual é a ideia aqui? É que esses homens de hoje em dia não são homens que vêm com tridente, um rabão. Não. Eu fui ver uma das duas mídias sociais juntando, ele tem 16 milhões de seguidores. 16 milhões. Eu peguei o Instagram e o YouTube e fiz um estudo, entendeu? Com tese de doutorado e mestrado, fui lá, bati e somei. 10 mais 16. Não, 10 mais 6, 16. 16 milhões de seguidores. Ele influencia 16 milhões de seguidores. Aí para os irmãos, né, tem alguns irmãos que estão nos visitando, mas para os irmãos de dentro, tem um sósia muito parecido com ele aqui dentro. Quem é daqui vai entender. Entendeu? Vocês têm noção? E ele fala. E todo mundo sabe. E aí o prefeito manda ele vir aqui falar. Falso profeta, falso mestre. Uma pessoa que fica, sabe, valorizando o ego da gente, que é bom, né? Amaciando, acariciando, dizendo, não. E ele está dizendo aqui, cuidado, não é como era antigamente. Agora o negócio ele vai se entremeando. E a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque é uma pedra submersa. Né, irmão Teófilo? Perigoso. E a gente vai acreditando que isso é o que faz bem. Ele está dizendo aqui, não. Examinem, sejam como os bereanos. Procurem na palavra se aquilo que aquele homem fala é verdade. Entendeu? Ele está dizendo aqui para a gente com a conclusão. O aprendizado contínuo da palavra de Deus é a forma de defesa contra o falso ensino. Então, a gente insistir, não, você precisa colocar, inclusive, o que nós falamos aqui diante da palavra. Esse é o escrutínio que cada cristão tem a responsabilidade de fazer. Mas ele está chamando a gente para isso. O processo de confronto constitui algo cansativo e árduo, em alguns casos levando ao choro e à angústia. Mas a necessidade de fazer algo é imprescindível. Então ele está dizendo, não vai ser fácil. Não vai ser tranquilo você confrontar e tratar um falso mestre. Olha, o falso mestre, é o seguinte, né? Não, ele vai ter momentos de dificuldade, de embate, mas nós estamos lutando pela verdade. E é fundamental, meus irmãos. Ficar em silêncio é tornar-se cúmplice e conivente com o erro. Então, o nosso papel como igreja, principalmente aqui, o contexto é de igreja, né? Então, a gente tem que entender que o contexto é dentro da igreja, tá bom? Eu falei lá do homem lá de fora, mas é alguém lá na igreja dele. Tá? Mas o nosso contexto aqui é o contexto de igreja. Se dentro da igreja tem esse tipo de postura ou situação, nós precisamos tratar e não podemos ser coniventes. Não podemos ser coniventes. Aplicações aqui para a gente finalizar.
Nosso relacionamento com Deus é fundamentado em orientações deixadas pelo próprio Deus. Sempre que desejamos fazer da nossa maneira, somos imprudentes e insubordinados. Inconsequentes. Imprudentes, insubordinados, inconsequentes. A gente começa a olhar e acha que não tem, a gente quer viver rebelde. É por isso que ele chama lá no início a rebelião de Caim, para o falso mestre, né? Escutemos Deus falar por meio de sua palavra e busquemos obedecer segundo a sua boa vontade. Então, se você quer escutar a Deus, ouça a palavra dele, a palavra de Deus. Tem um pastor que disse, rapaz, a Bíblia é Deus falando com você. Então você tem que ter essa concepção de que é Deus falando com você. Então é bom você escutar. Precisamos de um avivamento espiritual que recoloque a Bíblia como autoridade suprema novamente. Todo e qualquer desvio doutrinário, toda e qualquer influência de falsos profetas em nossas vidas se resume a um único descuido: deixar de estudar inteligentemente a Bíblia e sob a iluminação do Espírito Santo. Meus irmãos, nós devemos ser ávidos em beber da fonte verdadeira. Somente a verdade da palavra pode desmascarar o falso mestre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua santa, rica palavra, Pai. Que ela teve a função na vida daquele povo ali, quando Judas escreveu. E ela, com certeza, Senhor, ao longo das eras, ela tem desempenhado a função, Pai. Que é nos alertar, que é nos confrontar, que é nos chamar, ó Deus, a uma posição ativa, diante, ó Deus, de tudo aquilo que vai ao encontro do que Tu nos diz e prescreve para nós. Que nós possamos ser, ó Deus, crentes fiéis, Senhor. Crentes que buscam aprender e viver segundo o que a Tua palavra ordena. Que nós não sejamos, ó Deus, descuidados. Que nós não sejamos desleixados, Pai. Que nós sejamos, ó Pai amados, comprometidos em aprender mais de Ti, em viver mais dependendo de Ti. E ao mesmo tempo, Senhor, que no nosso meio, na nossa igreja, nós possamos, ó Pai, cada vez mais, unidos, Senhor, buscar viver o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho que entende a centralidade de Cristo. Que entende que nós precisamos depender única e exclusivamente dEle. Que sem Ele não somos nada, Pai. Senhor, que no decorrer da nossa vida, Pai, a nossa dependência, ó Pai, que nós possamos amadurecer, ela cresça, que nós possamos Te buscar mais. Nos dá, ó Deus, corações quebrantados, corações que são ávidos, ó Deus, em estar perto da Tua palavra. Estar, ó Deus, compartilhando, Senhor, e aprendendo com outros irmãos. E que isso, ó Deus, seja o propósito do nosso viver. Aprender de Ti e mostrar ao mundo, Senhor, que sem Ti é o pior dos destinos. Nos ajuda, ó Deus, ajuda a nossa comunidade, ajuda a nossa igreja, nos dá, ó Deus, um resto de dia debaixo da Tua santa paz, cuida do nosso tempo aqui em comunidade à noite e olha por nós, Senhor, e nos faz, ó Deus, Teus servos, com corações, ó Pai, quebrantados. Muito obrigado, ó Pai, por tudo por essa manhã. Em nome de Jesus eu oro sempre e agradeço. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.